Qual duplo padrão de gênero você mais odeia? História um. Como homem, é esperado que eu cumpra os papéis sociais tradicionais de masculinidade para atrair as mulheres. E ao mesmo tempo eu tenho que ser emocional, mas não de maneira excessiva, para fazer as mulheres se interessarem por mim, mas sem parecer emocionalmente fraco ou frágil, o que entra em conflito com a masculinidade. As mulheres, por outro lado, são elogiadas por quebrarem normas e por terem uma grande variedade de tipos de personalidade diferentes. História 2. As mulheres esperam que os homens façam coisas tradicionalmente masculinas, como consertar coisas e pagar por tudo, mas ficam ofendidas se alguém espera coisas tradicionalmente femininas delas, como preparar o jantar ou limpar a casa. Para deixar claro, sou mulher. Sinto vergonha de como algumas mulheres agem como donzelas indefesas quando precisam da ajuda de um homem e depois se tornam feministas empoderadas sem perceber que são elas que perpetuam o estereótipo de mulheres fracas. Escolha um. Vocês querem igualdade ou não? Você não pode escolher a igualdade só quando é conveniente para você. História 3. Eu sei que vou ser criticado por isso. Os homens não contam histórias sobre serem vítimas das mulheres, mas isso não quer dizer que não acontece. Isso não é tão comum agora, mas lembro que há 4 anos alguém disse que todas as mulheres já foram vítimas de homens pelo menos uma vez na vida, mas dizem que os homens não passam por isso, como ser perseguido, ter peças de roupas roubadas, ser tocado por uma desconhecida ou até mesmo espancado. Só que na verdade nós homens passamos pelas mesmas coisas, mas normalmente deixamos para lá, porque as mulheres geralmente não são vistas como uma ameaça. E a sociedade costuma zombar dos problemas dos homens e nem a polícia leva as nossas denúncias a sério. História 4. Diferenças de altura. Se um homem alto namora uma mulher baixa, é fofo. Se um homem baixo namora uma mulher alta, é estranho. A altura é algo que não podemos controlar e ainda assim homens baixos e mulheres altas sofrem com isso o tempo todo. História 5. Se uma mãe quiser reduzir o seu horário de trabalho para passar mais tempo com os filhos, significa que ela é uma boa mãe. Agora, se um pai quer reduzir o horário de trabalho para passar mais tempo com os filhos, significa que ele não é motivado e é preguiçoso. História 6. A feminilidade não está associada à liderança. Por isso, para serem levadas a sério nesse papel, as mulheres muitas vezes têm que agir como homens ou confiar na boa-fé dos seus funcionários. Ser um líder envolve afastar várias pessoas que constantemente tentam irritar você. E ser autoritária e botar respeito é muitas vezes sua única armadura contra isso. É muito difícil ocupar um papel de liderança se as pessoas esperam de você uma expressão de autoridade fundamentalmente diferente. História 7. Certa vez, algumas pessoas fizeram um experimento social em um shopping. Quando o homem deu em cima da mulher, demorou menos de 10 segundos para alguém vir ajudar ela. Quando a mulher dava em cima do homem, ninguém ajudava ele. Durante 2 horas em um shopping lotado, ninguém ajudou o cara. As pessoas até diziam que ele era louco por não querer ela. Mas vivemos em uma sociedade igualitária, né? Só que não. História 8. Tem algumas coisas que eu odeio. Se uma mulher é assertiva e confiante sobre alguma coisa e é educada, mas não é extremamente simpática, ela é considerada mandona ou chata. Agora, se um homem faz a mesma coisa, dizem que ele sabe do que está falando e que tem confiança no seu trabalho. Por que se espera que as mulheres peçam desculpas e sejam excessivamente amigáveis o tempo todo? Por outro lado, os homens não podem ter certos hobbies sem serem chamados de gays. Da última vez que eu verifiquei, coisas como pintar ou cantar não envolvem órgãos genitais. Mas talvez eu esteja fazendo essas atividades de maneira errada. História 9. Sou um cara que pinta o cabelo desde os 17 anos. Aparentemente, quando você atinge uma certa idade, as pessoas começam a te acusar de fazer isso para
Esconder os cabelos brancos. O que é engraçado é que algumas mulheres da minha idade que fazem esses comentários, ao mesmo tempo em que pintam os próprios cabelos de ruivo ou qualquer outra cor. História 10. Para mim é quando ouço no jornal da televisão que uma mulher não foi punida por ter feito mal a uma criança, enquanto para um homem isso seria prisão na certa. Tipo, é inaceitável que as mulheres tenham penas mais brandas do que os homens para os mesmos crimes, e muitas vezes nem punidas elas são. História 11. Não posso ficar sozinho perto de crianças sem ser tratado como um monstro. Alguém chamou a polícia porque eu levei minha sobrinha até a praia no ano passado. História 12. Estou me divorciando. E quando minha esposa chamou a polícia, eles chegaram prontos para me prender. Felizmente, as imagens das minhas câmeras de segurança me salvaram. Mais tarde, quando chamei a polícia porque minha ex tinha me batido na frente do nosso filho de menos de 2 anos na época, eles apenas documentaram o incidente. Mulher acusa homem? Ela deve estar falando a verdade. O homem acusa a mulher de ter batido nele na presença do filho pequeno? Bem, não há provas, então vamos apenas registrar isso. É decepcionante que isso seja entendido como aceitável. Isso não se aplica apenas à situação. Já vi muitos casos onde um homem é imediatamente suspeito enquanto a mulher é vista como vítima. As mulheres podem ser tão violentas quanto os homens, e é muito tóxico presumir imediatamente que o homem é o vilão da história enquanto a mulher é sempre a vítima inocente. Para ser claro, não estou dizendo que quero inverter os papéis. Sei que há muitos casos de mulheres vítimas que têm medo de falar ou não são protegidas quando acusam um homem. O que eu gostaria de ver é um tratamento igual entre acusadores e acusados, independentemente do gênero. História 13. Esta história é mais cultural ou baseado na minha própria experiência. Se uma garota tenta tarefas tradicionalmente masculinas, isso é considerado como sua obrigação. Se um menino tenta tarefas tradicionalmente femininas, ele é elogiado. Minha mãe elogiou um dos meus amigos ontem por dobrar uma toalha depois de usar. E todos os nossos amigos da família enlouqueceram com o fato de meu outro amigo ter cortado alguns feijões para sua mãe cozinhar. Enquanto isso, minha irmã e eu passamos o fim de semana inteiro limpando a piscina, lavando o carro, montando móveis, cortando a grama, etc., e não ouvimos nenhum elogio. Edição. Ok, então não é tão cultural. Quero acrescentar, porém, que meu pai criticou minha mãe por elogiar aquele amigo por algo tão trivial como dobrar uma toalha, e ela entendeu. É bom saber que os homens que realizam tarefas tradicionalmente femininas estão lentamente começando a se normalizar. História 14. Na escola, uma das meninas estava falando sobre como ela passou a mão nas partes de um colega de classe. E isso foi considerado engraçado. Não sei, mas se os gêneros fossem invertidos, teria sido um escândalo em vez de engraçado. História 15. Um amigo meu usa calça jeans e moletom com capuz todos os dias, mas um cara me disse que eu não posso fazer o mesmo porque as mulheres devem se vestir bem. Odeio isso. História 16. Para as mulheres. Quase sempre se presume muito rapidamente que ela está naqueles dias ou grávida quando tem alterações de humor. Para os homens, que são fracos quando choram. Edição. Ok, acabei de acordar com 2.700 votos positivos. Deixa eu dizer uma coisa. Cresci em um ambiente muito amigável e saudável, só que sem uma figura paterna, o que é totalmente normal. Sinceramente, apenas escrevi o que me veio à mente primeiro. História 17. Eu simplesmente odeio que se espere que os homens iniciem tudo, considerem tudo e sempre deem o primeiro passo. Às vezes eu também gostaria que me perguntassem como foi meu dia. História 18. Sabe, acho que eu poderia ter brincado com bonecas se tivesse bonecas em casa.
Parece divertido para mim e não parece uma questão de gênero. História 19. Eu sou pai e isso me irrita profundamente. Quase nenhum livro infantil tem um personagem de pai. E quando isso acontece, ele geralmente é incompetente ou bobão. A grande maioria dos livros infantis que têm um dos pais como personagem principal apresentam a mãe. História 20. Culinária. Sou homem e as pessoas ainda me olham estranho quando eu conto que sou eu quem faço a comida em casa. As pessoas ainda parecem acreditar que só as mulheres cozinham em casa, mas os maiores chefes de cozinha do mundo são homens. Eu nunca vou entender. História 21. Minha esposa pode ser afetuosa com nossos meninos em público, mas se eu fizer o mesmo com nossa filha, recebo olhares estranhos. Detesto o fato de que agora está tudo bem se eu andar de mãos dadas com o meu filho de 8 anos. Mas não posso fazer isso com a minha filha de 12 anos. História 22. Não ser ensinada a mexer com um carro ou ser tratada de maneira condescendente pelo cara da troca de óleo. Sou muito habilidosa, mas ninguém acredita que sou capaz de fazer as coisas por ser mulher. Pelo menos os vídeos do YouTube existem e eu posso aprender com eles. História 23. Quando apenas o banheiro feminino tem trocador de fraldas. Nós, papais, também precisamos trocar os bebês. E o chão do banheiro masculino não é o local ideal. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.